Bom, e foi transmitida nesta terça-feira a primeira live de Lula como presidente da República. A transmissão durou 32 minutos e registrou uma audiência pouco acima de 6.000 visualizações simultâneas no canal oficial do presidente no YouTube. O próprio Lula reconheceu que a plateia foi pequena. Porque eu acho que o povo vai gostar. O povo vai gostar. A gente pode começar com 10 pessoas vendo a gente, daqui a pouco vai ter 20, daqui a pouco vai ter 30, daqui a pouco vai ter 50 e daqui a pouco a gente está falando para o Brasil inteiro. Lula também reclamou da duração do mandato. O problema é que o mandato é muito curto. Num país em que você tem todas as dificuldades legais para fazer uma obra qualquer, para fazer um investimento, que você tem fiscalização, que você tem Tribunal de Contas, que você tem impeditivos, que você tem um Congresso, que muitas coisas tem que passar pelo Congresso, é normal. O mandato de 4 anos, às vezes você não consegue aprovar um projeto importante. Se a gente for lembrar o Obama quase que não aprovou nenhum projeto nos Estados Unidos. Então eu tenho pressa. E essa pressa eu costumo passar para meus ministros. Eu costumo passar. Cada um que eu converse, quinta-feira eu vou ter uma reunião com os ministérios para cobrar pressa. Não há tempo a perder. Ana, o Lula está fugindo do povo, me parece, né? As últimas aparições deles foram um pouco desastrosas, para dizer o mínimo. A gente pode lembrar uma das mais recentes ali na Bahia, a AgriShow, né? Foi chamado de ladrão pelo público e agora a investida dele é em lives, mas também parece que não está dando muito certo. 6.000 visualizações simultâneas é muito pouco para o presidente. E é impressionante como eles querem uma ditadura, né? Veja bem, ele reclamando de ter que prestar contas à sociedade, essa coisa de fiscalização, Tribunal de Contas, e tem que passar pelo Congresso. E aí, curiosamente, ele toca no nome sagrado da esquerda mundial, do Obama. Você vê, o Obama quase não conseguiu passar projetos. Ora, Paula, veja bem, o Obama queria projetos também na canetada. O Congresso era republicano, a Câmara e o Senado eram republicanos e todos os projetos tirânicos que iam contra o próprio federalismo americano, que davam muito poder para a União e tiravam poder dos estados, tudo isso não passava nas casas legislativas. O senhor Obama ia lá, tentava dar uma canetada e o Congresso derrubava. Então, você vê como eles têm uma mente parecida, né? Essa coisa do povo ficar discutindo projeto, né? É por isso que eles se irritaram tanto com empresas privadas, jornalistas e cidadãos discutindo, questionando, fazendo perguntas pertinentes sobre um projeto que censura meio mundo, um projeto que censura o Brasil inteiro, jornalistas, plataformas digitais, que é o PL 2630, e com um relator comunista. Foi proibido discutir, o Telegram caiu, o Google teve que tirar o link da sua página inicial, as pessoas foram questionadas, pressionadas, não pode falar. Flávio Dino foi à televisão fazer ameaças, e é isso que eles querem, né? E essa aura que ele dá, assim, de estou aqui batendo um papo, se prestar atenção, cada palavra, cada frase que sai da boca desse senhor é uma frase que ditadores diriam, né? Essa coisa de Congresso, Tribunal de Conta, fiscalização, que bobagem isso. E, claro, 6.000 pessoas numa live não consegue sair nas ruas, tem que sempre estar ali nos ambientes, né, com temperatura controlada, pressão controlada. Quando sai um pouquinho, leva uma vaia. Vai ser cada dia essa vontade de censurar as pessoas, Paula. Eu acho que vai entrar numa velocidade ainda maior. É por isso que nós precisamos sempre alertar as pessoas a voltar nas páginas da história, entender, né, o DNA dessa gente, a genética dessa gente, o que eles fizeram no passado, porque durante as páginas da humanidade, eles trocam de roupa, esses ditadores, esses comunistas, eles põem uma roupa nova, um perfume novo,
mas o DNA, a genética, não se enganem. É de mordaça, é de censura, é de perseguição política, é de prisão inconstitucional, e a lista é grande e já está ficando muito, muito conhecida do povo brasileiro. Augusto, agora falando em ditadura, Lula também disse nessa live que o mandato é curto, 4 anos. O dele, ele teve 8. O primeiro mandato dele teve 8 anos. 8 é suficiente? São um tempo suficiente, 8 anos? Cada vez que ele abre a boca, o Alexandre de Moraes devia botar mais uma anotação no tal inquérito das fake news. É uma mentira atrás da outra. É uma falsidade atrás da outra. O PT, tudo somado, porque a Dilma é o Lula, é a versão feminina do Lula, que fala uma língua mais estranha ainda. Agora, era ele que governava. Então, você teve tudo somado, você teve o quê? 15 anos de PT? 16? 12, mas quase 15 anos, tá? 14 anos, 13, vai, vamos dar de barato que são 13 anos. 13 não é suficiente? Foi suficiente esse tempo para que eles destruíssem o país. Destruíssem o país. Ele ficou tanto tempo, pouco tempo menos que o Getúlio Vargas na primeira passagem pela chefia do governo. Foram 15 anos, e ele acha pouco. O regime militar durou 21 e ele acha pouco. Como é que pode? Quanto tempo ele quer? A vida toda. A vida toda. Agora, 6 mil é aquela frase do Jânio, né? 6 mil pessoas, o Jânio dizia que juntava batendo lata no viaduto do Chá. Senta, bate uma lata lá e junta 5 mil. Tranquilamente. Quer dizer, esse público é o que ele merece. Para ouvir bobagem, né? Tem sempre gente, mas é esse número. É esse número. O Lula, ele está proibido de se apresentar para plateias independentes. Quanto maior, maior o perigo. Ele sabe disso. Então, os petistas, para ouvir isso aí, que eles ouvem há 200 anos, para perder tempo. Agora, o Lula fala do Congresso, tá? O Congresso não colabora. Pois eu, de novo, repito a informação. O Fernando Henrique dizia isso. O Lula, o PT, votou contra todos os projetos apresentados pelo governo, sem exceção. Quando ele me disse isso, eu falei, mas peraí, até contra a lei da responsabilidade fiscal, até contra a lei da responsabilidade fiscal, que eles revogaram também. E contra o Plano Real, que ele dizia que era coisa de vigarista. Vigarista devia, pelo menos, reconhecer o que é uma vigarice, porque ele é especialista. Mas até nisso ele diz bobagem. Bom, e Lula prometeu uma reforma agrária e disse que o MST não precisa mais invadir terras. Eu disse para o Paulo Teixeira esse dia, doutor Paulo, não precisa mais invadir terra. Olha, se quem faz o levantamento da terra improdutível é o INCRA, o INCRA que comunica o governo quais são as propriedades improdutivas que existem em cada estado brasileiro, e a partir daí nós vamos discutir a ocupação dessa terra. Sim. É simples. Sim. Não precisa ter barulho, não precisa ter guerra. 1 hora depois da fala, o MST disparou em suas redes sociais um chamado para ação em que convoca a militância para publicar mensagens defendendo as políticas do movimento. O objetivo é tentar neutralizar a CPI do MST na Câmara dos Deputados. E aí, Fernão? Não demorou 1 hora entre a live de Lula e o movimento se manifestar. É isso aí. Antes era invada que o governo garante. Agora é não invada que o governo invade. Estamos evoluindo. Então você vê, quer dizer, esse negócio, ele fez aí essa live com padrão Globo de qualidade e colheu uma audiência com padrão Globo também, né? Isso aí não engana mais ninguém, né? Nem ele, nem a Globo, né? E isso é que dói no Lula mais, né? Isso é que faz ele ter os grandes rompantes. É aquele efeito
da dor de corno, né? É aquela cena da Branca de Neve. Ele vai, a Malévola vai lá na frente do espelho e diz assim: espelho, espelho meu, existe no Brasil alguém mais popular e querido do que eu? Né? E o espelho responde: atrás das 7 praias, por trás das 7 montanhas, dorme Jair Messias Bolsonaro. Ele é mais popular que você. E aí ele vira aquele dragão do desenho do Walt Disney, né? É isso. O Lula é isso aí, né? A sorte do Brasil, por enquanto, né, é que já tem internet, porque senão nós estávamos já que nem o povo cubano, né? Porque o Fidel Castro botava os caras na praça e derrubava um discurso de 5 horas em cima deles e todo mundo era obrigado a ouvir. Quem saísse antes ou não batesse palma estava ferrado, né? Era demitido, preso e daí para baixo. Para nós, na internet, por enquanto, você pode ainda não assistir o Lula. É a grande liberdade que nos resta. E confrontar o Lula também, né, Fernão? Pessoal, uma dica importante para você que sofre com dores crônicas no corpo, artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, inflamação ou desgaste nas articulações, não é normal conviver com essas dores. E hoje nós temos a doutora Marina Yazdi para dar uma breve explicação sobre o assunto. Doutora. Silvia, obrigada pelo convite, um prazer estar aqui. E de fato não é normal sentir dor, muito menos conviver com elas. Então se você sente dor é porque tem algo de errado e isso precisa ser tratado. Essa é uma queixa muito comum que eu recebo no meu consultório e é algo que eu sempre explico para os meus pacientes. Se você tem dor, é porque tem algo que você precisa melhorar. E a gente é um reflexo daquilo que a gente come. Um exemplo, os nossos músculos, eles precisam de proteína para eles serem saudáveis. Os músculos saudáveis, eles acabam sobrecarregando menos as articulações e por isso eu passo a ter menos dor. Então, antes de pensar em medicamento, a gente precisa mudar estilo de vida e precisa melhorar a alimentação. Mas eu sei que nem sempre é fácil mudar a alimentação e aí nessas horas, nessas situações, eu acabo indicando o suplemento Ora Pronobis, que é um super alimento. Porque ele tem alta quantidade de proteína e isso ajuda na saúde dos músculos. Ele passa a ter uma grande quantidade de cálcio, isso ajuda na saúde óssea. Alta quantidade de vitamina C, mais do que uma laranja, isso ajuda o sistema imunológico e ainda é uma excelente fonte de ferro, que isso ajuda no tratamento da anemia. E além disso, a gente tem alguns compostos na Ora Pronobis que ajudam no processo da inflamação e isso atenua as dores crônicas. Então, além disso, a gente ainda tem melhora, alguns estudos mostram melhora na pressão arterial, no colesterol e também no controle do açúcar do sangue. Muito obrigado, doutora. Bom, agora a Renata tem uma promoção. Isso aí, você que está nos acompanhando hoje, 70% de desconto garantidos. E além disso, um colágeno tipo 2 que vai atuar diretamente nas suas articulações, ajudando também com as dores. Aproveita. É isso, pessoal. 0800 291 1010.